Para quem ainda não me conhece, eu sou a Duda, uma plurilover e fã da pluriversidade, fanática, eu diria, pela pluriversidade. Eu estou bem feliz de estar conseguindo executar uma live, que era algo que eu quero, né, sempre estar junto. Então, gente, a gente vai falar hoje sobre registro de marca. É um assunto super importante, principalmente para esse momento que estamos vivendo, que tem muita coisa boa nascendo, né? Desses tempos desafiadores que a gente está vivendo. Então, a Pri vai nos presentear com essa live super especial. Oiê! Olá, boa noite. Tudo bom? Tudo bem, e você? Também. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem, tá tudo ótimo. Ótimo. Então, Pri, seja muito, muito, muito bem-vinda à Pluri. Na verdade, você já conhece bem a Pluri, que eu sei, né? Agora, bem-vinda, né, para todo mundo. Muito obrigada por aceitar, né, essa live, esse convite. E obrigada principalmente pelo teu tempo, pela tua generosidade de compartilhar com a gente todo o teu conhecimento, que eu já percebi numa simples conversa na sexta-feira que a gente se conheceu, que é bem grande, né? Que você tem bastante domínio aí dessa área, o que é maravilhoso pra gente. Então, obrigada mesmo, tá? É um prazer estar por aqui. Inicialmente, eu queria agradecer pela oportunidade, porque eu amei o projeto desde o início, assim, eu achei incrível e logo que eu vi, eu falei, nossa, eu quero participar, eu quero contribuir, né? Eu quero tentar, assim, levar conhecimento para essas pessoas de alguma maneira, porque, assim, isso é muito engrandecedor, né? E para me apresentar, eu sou Priscila, sou advogada. Eu me formei no ano de 2015 para introduzir um pouco a minha história com a área da propriedade intelectual, que é onde se insere o registro de marca. Eu quero Sim. dizer que eu me formei e fui atuar logo na área tradicional do direito, né? Aquela coisa bem interninho, salto e tal. E um tempo depois eu gostava muito, e um tempo depois eu fiquei, nossa, para mim não estava mais fazendo sentido aquilo ali. Né? Então eu falei, nossa senhora, eu estudei durante 5 anos direito, eu gosto de estudar direito, assim, não me vejo atuando em nenhuma outra área, mas eu não gosto mais dessa advocacia tradicional, eu quero encontrar um nicho onde eu possa me encontrar e encontrar um sentido, né? E até que Por conheci. acaso, tem tudo a ver com a pluriversidade, essa tua fala, né? De fazer sentido o que a gente está fazendo. Então, realmente estamos conectadíssimas. E o sentido das coisas mudam, né, Duda? Quando a gente encontra realmente uma razão, um propósito no que a gente está fazendo, nossa, não é doloroso, é muito Exatamente. engrandecedor. Já Então, começamos com o pé direito essa live, já saiu coisa boa daqui. Quem pegou, pegou. então eu conheci a área da propriedade intelectual e assim me apaixonei pela matéria, aprofundei os meus estudos e comecei a atuar na área. Hoje em dia eu estou aqui, não quero mais saber daquela advocacia tradicional que a gente tem por aí. Eu estou aqui para tentar fazer diferente realmente e principalmente ajudar outras pessoas, porque é, é, é muito bom você levar informação no sentido de conseguir mudar a vida de outra pessoa. E é o que eu quero. Fazer com que pessoas, empreendedores, empresas, artistas consigam proteger o que eles criam. E, Nossa, assim, é realmente o que faz sentido para mim. travou. Com certeza. E assim, Pri, eu acho que o pessoal está percebendo que você não é daqui de Santa Catarina e que não estamos falando da mesma cidade. Então conta pra gente onde que você tá, né? Onde é que você tá, onde é que você trabalha, onde é que você tá morando, e daí a gente entra no nosso assunto. Então, eu sou do Rio de Janeiro, eu moro numa cidade do interior do Rio de Janeiro, então por isso é que tá aqui esse sotaque carioca. Inclusive, eu adoro o sotaque de vocês, assim, a gente sempre fica. Ai, tamo junto, que eu adoro o teu também, então fechou. E eu tô aqui no Rio, na verdade eu tô a 1h30, 1h40, 2 horas no máximo da cidade do Rio de Janeiro, então é bem pertinho, assim. Mas a minha Legal. cidade é uma cidade de interior, é uma cidade pequena.
Então, a Pluri interestadual, né? Sucesso. Pri, vamos lá então, que a gente tem bastante assunto. Gente, assim, ó, só para introduzir para vocês, na sexta-feira eu e a Pri, a gente se conheceu, né? A gente fez uma ligação para conversarmos sobre o tema, e o tema é super rico, tem muita coisa para falar. Então, a gente vai seguir aí uma linha que a Pri, com, né, toda a sua sabedoria, fez essa linha. Se vocês tiverem perguntas, mandem aqui nos comentários, que a nossa produção vai anotar e vai me mandar aqui. Pri, de vez em quando eu vou olhar para o lado para ver como é que estão as perguntas, tá? Já tem pergunta aparecendo. E para a gente começar, eu quero que tu... Vamos começar do começo. O que é uma marca? Né? A marca, porque assim, quando eu penso numa marca, eu penso em marcas grandes. Eu penso em tipo Coca-Cola, né? Ai, fui dar um exemplo que não é saudável, mas ok. Eu penso na Nike, eu penso em marcas grandes. O que é uma marca? Me explica, porque eu só penso em coisas, em letreiros grandes e megalomaníacos. Então, a marca nada mais é do que a identidade do negócio. Quando a gente fala em marca, a gente está falando de um sinal distintivo que é capaz de identificar um fornecedor de algum produto ou um prestador de algum serviço dentro do mercado. Então, assim, o principal fundamento de uma marca é diferenciar, de verdade, é diferenciar as pessoas que prestam os serviços ou fornecem os produtos dentro de todo esse mercado. Porque imagina como seria se todas as pessoas pudessem divulgar seus produtos ou seus serviços utilizando o mesmo nome. A grande confusão que não ia ser, né? Então, quando a gente fala em marca, substancialmente a gente está falando isso, sobre caráter diferenciador dentro de um mercado. Tá. E aí existem várias formas de eu mostrar para o mercado a minha marca. Sim, exatamente. A não marca, é só, por exemplo, com uma logo, com um nome, com um slogan. Então, a gente tem 4 formas de apresentação de marcas, tá? É a nominativa, a mista, a figurativa e a tridimensional. A marca nominativa é a marca que envolve letras, não envolve nenhum desenho atrelado àquele nome. É a marca que é só um nome. Por exemplo, o registro da marca Duda. Se a gente registrar só Duda sem inserir alguma imagem, sem inserir algum logotipo, a gente está falando de uma marca nominativa. Tá? Quando a gente tem uma marca figurativa, a gente está falando de marcas onde existe só o desenho. Então, ali não existe um nome atrelado àquele desenho. A marca ela é substancialmente demonstrada naquele desenho sem a necessidade de algum nome atrelado a ele. Tá? Quando a gente fala de marca mista, é a união dos dois. Então, é o que a gente vê na grande maioria. Né? É uma marca que ela tem um nome e ela tem um logotipo atrelado a ela. É o que é mais comum hoje em dia. São as marcas mistas. E a marca tridimensional é uma marca que envolve... Um exemplo de marca tridimensional, para vocês entenderem de uma maneira que fique clara, é aquele chocolate Toblerone, sabe? Que a embalagem dele é aquele... Então, aquilo é uma marca tridimensional. Por quê? Ela tem as características, a característica plástica daquela embalagem identifica aquela marca. Claro! Se eu penso nesse chocolate, eu já penso no triângulo tridimensional mesmo, né? Foi uma redundância, mas ok. E aí, quando... A plástica daquilo ali, ela é suficientemente distintiva. Então, já é uma forma de apresentação de marca. Caraca, eu também adoro, tá, Paty? E aí, quando você vai pensar na tua marca, quando tu vai pensar em apresentar e quando você vai pensar em registrar, você tem que pensar que existem essas diferenças e que em todas essas 4 diferenças eu não posso estar igual nenhuma outra marca, né? Repetir, digamos assim. Sim, exato. É um dos requisitos para a gente registrar uma marca. Então, assim, a gente tem os requisitos legais que a gente tem que preencher para ir, de fato, com o deferimento dessa marca junto ao INPI, que é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, que é ele que fornece o registro de marcas no nosso país. É uma autarquia federal. Eu já ia chegar aí. É através dessa autarquia que a gente consegue o registro de marca. Mas vamos lá, vamos seguir o roteiro. Tá. Assim, porque eu já entendi a marca e essas 4 diferenças.
Para registrar uma marca, eu preciso ser uma empresa? Só registra a marca quem é a empresa? Não, a propriedade industrial ela diz que tanto as pessoas físicas como as pessoas jurídicas podem requerer o registro de uma marca. Então, você não precisa, às vezes você tem um projeto, você já se identifica no mercado utilizando uma marca, mas você pensa, eu vou registrar só quando eu criar o meu CNPJ. Não, não precisa. Tá? Inclusive, é importante falar que se você, por exemplo, você pode iniciar, você pode pedir o registro dessa marca utilizando o seu CPF. Posteriormente, se você fizer um CNPJ, você pode fazer a transferência disso utilizando o seu CNPJ, não tem problema nenhum. Ah, legal. Então, aquela ideia, eu começo, por exemplo, eu, a Duda, né? Eu começo a oferecer o meu serviço, crio a minha marca em cima de mim, registro ela no meu CPF Duda. Mas o meu negócio bomba, cresce, vira uma empresa, eu consigo fazer essa troca. Sim, você consegue migrar. Nossa, que bom. Bom saber disso. Entrar com o processo. Tá. Ah, legal. Já ia ser uma das perguntas aqui do meu roteiro, que daí é essa troca, né? Já chegamos ali nessa. E aí, se eu criei a minha marca, né? Eu registrei a minha marca do meu serviço ou do meu produto no meu CPF ou no meu CNPJ. Pode ter mais de uma marca atrelada a ele? Isso é uma coisa que é uma pergunta muito, muito real minha. Eu vou te explicar para quem tá vendo. Porque assim, eu tenho uma marca, né? Eu tenho a minha empresa, que é uma prestadora de serviço. Aí eu acabei de criar um novo produto que faz parte dessa marca, mas ele tá bem forte. Eu posso, no meu CNPJ, ter essas duas marcas atreladas a ele? Sim, você pode, não tem problema nenhum. Você pode ter mais de uma marca atrelada a um CNPJ ou um CPF, tá? Tá, legal, entendi. Então, trazendo para minha realidade, a minha marca que é Incentive, né? Que é a minha empresa, prestadora de serviço, ela tem um produto que é o meu curso, que chama Injeção de Ânimo. Então, eu posso registrar ambas as marcas no CNPJ da Incentive. Sim. Legal. Nossa, muito bom, hein? E a pergunta que não quero calar, a pergunta de R$ 1.000.000. Pri, para que serve esse registro? Por que eu tenho que registrar? O que me obriga a querer registrar ou o meu nome de trabalho, de pessoa física, de prestador de serviço ou da minha empresa? Então, inicialmente, eu preciso informar, preciso deixar bem claro que não é obrigatório o registro de marca, tá? Não, a lei não obriga que você que tem uma marca, que tem uma empresa e divulga o seu serviço de mercado, que você registre essa marca junto ao INPI. Mas o único jeito de você ter a propriedade daquele nome é fazendo o registro no INPI. Então, aquele nome só vai ser protegido no seu segmento para você, como pessoa física ou como empresa, se você Sim. fizer o registro no INPI. Vamos trazer essa situação para um caso concreto, então. Vamos supor que eu, Priscila, tenho uma padaria, tá? A padaria da Priscila lá registrada no meu nome, tá tudo certinho. E outra pessoa abre outra empresa chamada Padaria da Priscila, tá? Com a obtenção do meu registro de marca, eu consigo obter também o direito de ir até essa pessoa e impedir que ela use o nome que eu registrei. Porque se ela está utilizando o nome que eu registrei para vender o mesmo serviço que eu, ela não pode utilizar aquele nome. Tá? Para o mesmo então, serviço. Quando a gente fala sobre registro... Isso, exatamente, eu ia chegar lá. Quando a gente fala de registro de marca, a gente está falando de classes, tá? Então, a gente registra uma marca em determinada classe e aquela marca vai ser protegida naquela classe, tá? Então, se eu registrei uma marca no segmento de venda de imóveis, se uma pessoa com outra empresa de venda de imóveis quiser usar o mesmo nome que eu ou um nome parecido, eu posso impedir que ela utilize, tá? Uhum. Então, eu posso pedir judicialmente, primeiro extrajudicialmente, porque é o que eu gosto de fazer, né? Eu gosto de sempre tentar evitar a demanda judicial. Mas quando a gente não tem esse sucesso extrajudicialmente, a gente tem como acionar a justiça e falar, olha só, eu tenho aqui o registro está aqui, é meu, esse nome é meu, essa pessoa não pode utilizar.
tá? E a partir desse impedimento, a gente pode obter também indenizações, tá? A título de dano moral e dano material decorrente daquela utilização. E aí me ocorreu uma situação contrária, sabia? Por exemplo, assim, eu crio minha marca dentro do meu segmento. Não registro, porque eu acho que, não preciso, não sou grande, não sei, nem sabia que precisava. Você sabe que são N motivos. Alguém vê que tá muito legal e registra a minha marca. Talvez um pouquinho diferente, né? Não igual. E aí eu acabo perdendo essa marca porque alguém registrou antes. Isso é possível, né? Agora eu tô falando, me veio nisso na cabeça. Sim, sim, acontece muito e acontece com frequência, tá? Por isso que, assim, Medo. voltando, só para concluir a questão dos benefícios, acontece muito. Mas só para concluir a questão dos benefícios é o seguinte: não são só esses benefícios, não é só a exclusividade de uso em todo o território nacional, não é só a possibilidade de obtenção de indenizações a respeito do uso indevido da sua marca, é também a facilidade de benefícios financeiros nas instituições bancárias, é a possibilidade de monetizar essa marca, concedendo franquias e cessão de direitos de uso daquela marca. Então, assim, existem outras formas, porque a marca, ela nada mais é que um ativo intangível, tá? E existem marcas que o próprio ativo intangível, o ativo intangível é aquilo que não é palpável, não é material, tá? Então, a marca, ela constitui um ativo intangível. Então, O ativo que tu quer dizer financeiro. Não, material, tá? Isso aqui é um bem intangível, tá? Entendi. Esse celular é um bem intangível. A marca é um bem intangível, é impalpável, tá? Entendi. Mas vale Peguei. um valor monetário. Então, existem marcas, por exemplo, a Nike. O valor da marca Nike é superior ao valor de bens materiais que ele tem. Então, existem muitas empresas que têm realmente muito superior a outros bens que ela possa conter, tá? Então, assim, e a gente pode outros benefícios além do uso vivo, além da possibilidade de obter uma indenização, a facilidade na obtenção de recursos junto às instituições financeiras, a possibilidade de monetizar essa marca, fazendo cessão de direitos de uso de marca, fazendo franquia. Então, assim, são inúmeros riscos de uma marca. Além de, eu costumo falar que também é um risco muito grande, porque, por exemplo, quando você não registra sua marca, você tem a possibilidade, você está correndo um risco iminente de outra pessoa oferecer o mesmo serviço que você, utilizando um nome igual ou parecido com o seu. Então, isso é suscetível de causar confusão no consumidor, tá? E quando a gente fala em confusão no consumidor, a gente está falando de um problema que pode ser muito sério, no sentido de a gente tem uma pessoa que está ali acostumada a comprar o teu produto ou a utilizar o teu serviço, obter os seus serviços, né? Então, se aquela pessoa se confunde, vai lá no amiguinho e compra o produto ele achando que é o seu e aquele produto for de qualidade inferior, como é que você fica? Com certeza. E hoje em dia, com a internet, gente, não tem como, né? A propagação, né, desse reclame é bem grande. E enquanto tu falava, eu pensei o seguinte: a gente pode fazer não sei se é uma analogia, se essa é a palavra, mas se eu quero que a minha marca seja realmente intangível, como tu deu o exemplo da Nike, o primeiro passo é registrar ela. Não tem como eu querer que a minha marca atinja um grande patamar sem registrá-la, né? Às vezes a gente se dedica tanto, sua tanto, planeja tudo o dia a dia ali querendo chegar, né, num tamanho de empresa, de marca, só que a gente não começa no principal, que é o registro. E tô falando isso em primeira pessoa, inclusive. E para essas questões específicas, como as franquias e a exceção de direitos de marca, é necessário que haja o registro. Se você não tiver o registro, você não consegue. Então, assim, para a gente entrar na parte prática, que já está todo mundo aqui mandando pergunta,
existe um bom momento de fazer esse registro? Que horas que é a hora de fazer? E quem que pode... Eu, Duda, posso agora, desligando a live, começar o registro da minha marca? Que momento que eu sei que é esse? Então, vamos lá. Para falar em o momento ideal ele existe, tá? Juridicamente falando, de acordo com a lei, o momento ideal seria quando você for constituir esse negócio, você criou, teve a ideia, vai materializar, tá? O momento ideal seria esse. Por quê? Porque você começa um negócio, você, na maioria das vezes, escolhe um nome para esse negócio. E se você começa a construir tudo ali, do início, em um nome que não pode ser registrado, quando chegar lá na frente você crescer, você já não vai conseguir mais registrar aquele nome. Então você já não vai ter aquela faculdade. Ah, meu Deus, será que eu registro ou não registro? Não, você não vai poder registrar. Então você vai ter que construir a sua reputação e a sua marca em base com um nome novo. Na verdade, você não vai poder mais utilizar aquele nome caso, por exemplo, outra pessoa já tenha aquele nome registrado e te impeça de usar. Porque, por exemplo, o registro não é obrigatório. Mas, se você utiliza um nome e outra pessoa que já tem aquele nome registrado note você e queira te impedir de utilizar, ela pode te impedir de utilizar a qualquer momento. Então, é questão de tempo. Ela pode te notificar, olha só, você tem o prazo de tantos meses ou de tantos dias para não utilizar mais esse nome. E você não vai mais poder utilizar. E como você fez? E o material que você investiu? Né? O pessoal tá falando aqui Não sei se tu viu o filme do McDonald's. Lembra bem essa história mesmo do registro da marca, né? Pri, e é muito complicado. Como é que... que horas que começa? Como é que faz? Vai. Já apareceu 3 perguntas. Passo a passo, pré-requisitos, é complicado, é caro, agora o concreto. O momento ideal, legalmente falando, seria no início da constituição do negócio, tá? Para você não correr o risco de construir todo um negócio com base em um nome que pode não ser seu no futuro, tá? Mas muitas pessoas chegam para mim e falam: ah, Priscila, eu quero registrar isso só depois, eu preciso ver se vai dar certo. Enfim, é um risco que a pessoa corre. Então, o que eu costumo dizer também é que se você vai abrir um negócio e você acredita nele, você tem fé de que aquilo vai dar certo, você acha que você tem potencial, que você tem diferencial, o importante é registrar bem logo nesse momento. Então, assim, a gente tem essa faca de 2 gumes, são 2 pesos, 2 medidas. Ou você faz logo no início e não corre risco nenhum, você atua de maneira preventiva, ou você corre o risco de construir uma marca em um nome que pode não ser seu, tá? E quando a gente fala no processo, o processo pode ser feito por qualquer pessoa, Duda. Então, eu sou advogada, tá? Eu posso ir lá e protocolar um pedido de registro de marca, mas você que também não e você quer registrar sua própria marca, você pode fazer. Que é aconselhável. O registro de marca, ele tem muitos detalhes, ele envolve questões muito peculiares. Então, envolve a necessidade de um técnico da legislação, que é o que rege o registro de uma marca dentro do INPI. Então, envolve, de fato, questões muito técnicas que, se você não dominar e você só for lá e protocolar o pedido de qualquer jeito, você não vai obter a proteção que você quer. Você corre o risco de ter o processo negado por faltar alguma informação importante ou algum documento importante, ou por você não ter os prazos quando o INPI publica. Quem é o dono primeiro? É quem registra ou é quem usa? Vou deixar você responder. Então, a gente tem aí uma questão muito problemática. Por quê? Assim, em tese, quem é dono é quem registra primeiro, tá? Existe aí possibilidade de tentar reverter, mas a propriedade ela é concedida a quem registra primeiro, tá? Existem mecanismos legais de tentar, mas é mais difícil. Então, vamos lá. Eu estava falando também que o processo envolve muitos detalhes e prescinde de conhecimento técnico, tá? Apesar de qualquer pessoa poder fazer,
prescinde de conhecimento técnico. Então, na maioria das vezes, é muito mais fácil que você contrate um profissional. Primeiramente, um dos pontos primordiais do registro de marca, um dos pontos iniciais, assim, é a pesquisa de disponibilidade daquele nome. O que é isso? Duda, se você chega hoje para mim com o nome Duda, eu quero registrar meu nome, Priscila, registra para mim, eu quero registrar Duda, minha marca, meu nome pessoal. Minha marca pessoal, na verdade. Eu preciso, inicialmente, antes de qualquer coisa, eu preciso entrar, acessar o banco de dados do INPI e verificar se esse nome está disponível para registro no seu segmento. Tá? É um site. E não é isso, no banco de dados do INPI, no site do INPI, tá? E essa pesquisa, Duda, ela parece ser fácil, mas ela não é. Porque a legislação, a lei de propriedade industrial, ela diz que uma marca não pode reproduzir outra no todo ou em parte. O que isso significa? Você pode ter lá, assim, liberado o nome Duda. Mas se, por exemplo, existe um Duda, sei lá, Duda Dia, e o INPI entenda que aquilo ali pode causar confusão no consumidor por serem duas marcas registradas com nomes semelhantes no mesmo segmento, você que entrou depois pode ter o pedido negado, tá? Entendi. Então, existe essa questão, tá? E outra questão que é muito importante eu falar também é que existe um princípio da anterioridade quando a gente fala de registro de marca, tá? Então, vamos supor que você, Duda, quer registrar a marca Duda e você entrou lá com pedido de registro hoje, dia 13 de julho. Se outra Duda, que também trabalha com que você dá um nome igual ou semelhante e entra com esse pedido amanhã, você que protocolou em favor desse pedido de registro de marca, ou seja, o seu pedido, ele tem prioridade no julgamento. Graças a Deus. Tá? Então, Sim. também existe isso. Por isso que é importante esse protocolo, né? Esse protocolo é muito importante, porque ele garante para você uma expectativa daquele direito, tá? Então, isso é muito importante. E o passo a passo, a gente começa por aí. Começa na pesquisa de disponibilidade, tá? Estando o nome disponível, a gente passa para a emissão da guia de recolhimento da União, que é a guia inicial, que é pagar ao INPI, para que você possa protocolar aquele pedido de registro, tá? E depois esses valores são fixos? Desse pagamento. Sim, existe uma tabela dentro do INPI, se você quiser eu posso disponibilizar depois, tá? Esses valores são fixos para alguns tipos, para microempreendedor, pessoa física, empresas de pequeno porte, microempresa, instituições de ensino, cooperativas, instituições públicas, existe um desconto, tá? Existe um desconto do valor das taxas, então é muito importante, eu posso enviar a tabela de custos do INPI para vocês. Então, a partir do pagamento dessa guia, a gente já pode preencher o formulário de pedido de registro. E é aqui que mora o maior dos perigos, porque se esse protocolo não for preenchido conforme o INPI requer, conforme ele determina, o seu pedido pode ser negado futuramente. Então, pode ser que ele seja aceito inicialmente, porque inicialmente é feito um exame formal daquilo ali, só de preenchimento das questões básicas, como pagamento da guia, e 18 meses, o processo estiver no final, você vai ter o pedido negado. Então, você vai ter que esperar todo esse tempo com expectativa de que aquilo funcione, pode ser que não funcione. Entendeu? Então, entendi. assim, é importante eu falar quer dizer que o começo... Mas é o começo, você recebeu a primeira guia, fazer o pagamento da primeira guia não significa que o processo já foi aceito e está lá sendo avaliado. Ele é só o começo para daí abrirem o teu processo e avaliarem, enfim. A guia é essencial para que a gente possa, de fato, ter aquele pedido ali, publicado na RPI. A RPI é a revista, tá, que sai no INPI com todas as publicações, todas as terças-feiras, e é ali que a gente tem conhecimento de tudo que acontece dentro do INPI. É ali que a gente tem conhecimento de tudo. Então, a partir do pagamento da guia, você preenche o formulário. E nesse formulário precisam ter as informações necessárias e suficientes de acordo com a legislação para que você possa conceder esse registro. Tá? Então, assim, por alguns ângulos parece fácil,
mas não é. Se você tiver com disponibilidade para dar o manual de marcas, que é um material fornecido pelo próprio INPI, você já consegue ter uma base de como fazer sozinho. Então, é só estudar. Tá, eu sei que tem bem mais passos que tu vai querer, vai precisar passar, mas eu vou te fazer duas perguntas aqui que apareceram que eu acho que são bem importantes. A primeira quando tá rolando esse processo, a anterioridade ali que você explicou antes, onde que ela se aplica? Quando eu protocolo o pedido ou só lá no final quando ela é aceita? Agora eu fiquei confusa. Quando você protocola o pedido. Quando você protocola, sai lá direitinho, uma folha onde constam todas as informações do seu pedido de registro, com a data, a hora, tudo direitinho. E a partir daquilo ali, tá? E a partir Então, da publicação da RPI, do exame formal, que tá tudo certo, você já tem a sua expectativa de direito ali. Lembra, não garante que, obviamente, que você vai ter o processo concedido ou não. Tá. É que a minha dúvida da anterioridade foi exatamente isso. Por exemplo, assim, eu protocolei, enviei, mas eu preenchi errado, porque eu fiz tudo sozinha. E eu só vou descobrir um tempo depois. Se nesse meio tempo alguém protocolou também e protocolou certo, só que protocolou depois de mim, eu continuo com a minha preferência, mesmo eu tendo preenchido errado, eles me dão essa chance de repreencher ou daí não? Não, se você preenchendo errado, existe obviamente que o INPI ele pode requerer alguns documentos dentro do processo, tá? Ele pode pedir alguns esclarecimentos, mas dependendo do erro que você cometeu no preenchimento do formulário, Eles cortam. você não pode. Sim, depende do erro, tá? É uma questão muito abrangente. A gente tinha que trazer isso para um caso concreto para eu conseguir te explicar melhor. Mas já deu para ter uma ideia. Aí, a outra dúvida, Pri, que eu acho que eu vou te falar, porque a gente tem só mais 13 minutos de live. Mas aí você coloca aí junto nesse tudo passo a passo que você vai falar aí. Em média, demora quanto tempo todo o processo? Em média, né, gente? Acho que a gente vai ter que falar num geral, porque como a Pri falou agora há pouco, cada caso é um caso. Mas, em média... E a pergunta bem importante, depois que eu registro, tá tudo certo, é para sempre o meu registro? Existe uma manutenção de registro? Como é que é isso? Em média, atualmente o processo de registro tem de 6 a 8, 9 meses. É uma média atual, tá? Mas para nós que conhecemos a área hoje em dia, a gente ajoelha e agradece, porque esse processo ele já foi muito mais demorado. Antigamente ele durava de 2 a 3 anos. Enfim, era um processo que de fato era muito demorado. Hoje em dia ele já está muito mais rápido. E os meus processos têm saído mais ou menos nessa média aí, entre 6 e 8, 9 meses. E qual foi a outra pergunta, Duda? Eu perguntei se depois que tu consegue finalmente o registro, ele é para sempre? Como é que é isso? Então, o registro, a partir da concessão desse registro, você tem aquele nome garantido para seu uso por 10 anos, tá? A partir desses 10 anos, completaram-se os 10 anos, você pode renovar esse pedido mediante pagamento de uma taxa do INPI. E você tem por mais 10 anos. E você pode renovar isso sucessivamente. Então, é importante lembrar que se, por exemplo, alguma pessoa que esteja ouvindo essa live tem alguma marca registrada, é sempre importante ter atenção nisso. Porque ele precisa ter essa renovação de 10 em 10 anos mediante pagamento de uma taxa, tá? Isso é muito importante, mas ele pode ser renovado incessantemente. Tá. Eu fiquei com uma dúvida, porque eu acabei te perguntando, né? Essas duas últimas. Protocolei, tá tudo certo. Vamos supor que não errei nada, que fui lá bem certinho, paguei o que eu precisava e mandei. Eu espero, rezo, o que eu faço? Você tem que acompanhar semanalmente a revista dentro do banco do INPI, dentro do banco não, dentro do site do INPI, para saber o que está acontecendo no seu processo. Semanalmente durante 9 meses. Sim. É por esse motivo, esse é um dos motivos que é muito importante o acompanhamento de um profissional, de uma pessoa que vai de fato acompanhar ali semanalmente o seu pedido de registro de marca, porque caso o INPI faça a solicitação de algum documento, de alguma informação, e você não cumpre aquilo ali no prazo,
pedido vai ser arquivado. Entendeu? Então não adianta E aí nada vai ter que você começar tudo de novo. Pois é, não adianta nada protocolar o pedido de registro e esquecer lá. Tem que acompanhar semanalmente na revista, que sai no próprio site do INPI toda terça-feira. Entendi. Caraca, é um processo realmente, além de longo, né? Falando em tempo, cheio de nuances, digamos assim, né? Faz aqui, cuida ali. Aí cuida ali também, daí faz aqui também. Então, a Roberta escreveu: o barato às vezes sairá caro, no sentido também desse controle da situação, né? Que quando. Agora vamos vender o seu peixe. Quando você contrata alguém para fazer para ti, por exemplo, se a Duda te contratar para registrar a marca dela, você, Pri, vai me pedir as informações, mas você que vai fazer esse preenchimento, esse controle, vai mandar as guias e assim por diante. E é isso que o teu trabalho faz. Sim, exatamente. É importante, eu estava lendo uma pergunta aqui da Rosana, eu achei importante falar uma coisa. O INPI não notifica ninguém, o INPI não liga para ninguém, o INPI não manda boleto para ninguém, então é uma prática muito comum, é uma prática fraudulenta que acontece de algumas empresas enviar boletos para outras pessoas, tá? Falando Caraca. que veio do INPI. Sim, e muitas pessoas pagam esses boletos, tá? Isso acontece. Então é muito importante. Nossa, gente, sininho de urgência, de importância na live, pelo amor de Deus. Então, assim, o que pode acontecer é o dono da marca, digamos que eu sem saber, tá? Não vamos falar de coisa que é por querer. Sem querer, eu estou usando uma marca que já existe, um nome que já existe. E aí, aquela pessoa pode vir me chamar atenção e me notificar, né? Aquela empresa. Mas não vai ser o INPI que vai me mandar um e-mail com um aviso. Querida, estás usando uma coisa que não pode, paga aqui esse boleto de R$1.000. Isso não existe. Não, o INPI não vai fazer isso. O máximo que o INPI vai fazer se essa pessoa que protocolou o pedido igualzinho ao seu, o INPI vai negar. Entendeu? Vai chegar lá no final do processo dessa pessoa, se essa pessoa tentou registrar a marca, o INPI vai negar lá na frente. Mas ele, de maneira alguma, vai te notificar ou vai te informar da existência disso, tá? Entendi. A pessoa que vai ficar sabendo que não vai ter como ela registrar, né? Pri, olha só, a gente tem mais 6 minutos. E eu não quero cair na furada de não controlar e não te dar tchau e não te agradecer. Então, eu quero que tu veja aí no apanhado geral o que faltou de muito importante que a gente precisa falar para as pessoas. Gente, na minha conversa com a Pri na sexta, eu puxei um assunto que ela falou que tinha que ser uma outra live. Vamos ver se vocês querem e se ela pode. Um outro dia, que é sobre uso de imagem, uso de ferramentas, uso de coisas da internet que a gente pega um post bonitinho, reposta, e isso é errado em muitos casos. Então, eu tô querendo, já estou fazendo um convite aqui, Pri, sem que você perceba que eu queria essa live. E aí também explicar que a gente não vai falar desses detalhes, mas pensa aí alguma coisinha que talvez é bem importante como essa que você acabou de falar. Eu acho bem legal a gente falar também, Pri, que a gente muitas vezes acha que por usar o nome, né? Quem presta serviço, quem cria produto com o seu nome, e aí acha que não precisa registrar. Então, deixar no fim essa mensagem que sim, gente, precisa registrar mesmo quando é o seu nome, o seu produto ali, do seu jeitinho, porque isso te beneficia muito, inclusive para crescer, né? Sim, com toda certeza. E é o único jeito de você conseguir, de fato, a proteção desse nome no segmento. Então, por exemplo, se você usa o seu nome como a sua fachada social, por exemplo, ele está aí como o nome de uma empresa. Então, se qualquer pessoa que tem o mesmo nome que você e quiser prestar o mesmo serviço utilizando o nome dela no registro, a pessoa vai utilizar. Então, não é porque você tem o seu nome, está ali no seu CPF, no seu RG, que ele de fato não pode ser utilizado por outra pessoa. Pode ser, não tem problema em relação a isso. Ele só será protegido, você só vai
conseguir que essa pessoa utilize o mesmo e não utilize o mesmo nome que você, se você registrar a sua marca no INPI. Tá. E dá para mudar a categoria da marca depois que ela já foi, depois que ela é registrada, o que que dá para fazer? Então, a marca ela é registrada numa classe só. Se você quer a proteção em outra classe, você tem que registrá-la em outra classe. Você tem que fazer o registro novamente, um novo processo, tá? É um novo processo que é feito. Por exemplo, o que me perguntam muito é com relação à mudança de logotipo. Ah, eu fiz lá, registrei meu logotipo, ele era assim naquela época, fiz um novo, mudei um detalhe. Tirar esse logotipo dentro do INPI? Não. Você tem que protocolar outro pedido de registro de marca. Partir do zero. Sim. Pri, pra gente, vou te fazer só mais uma pergunta, a gente tem 3 minutos. Voltando à pergunta do Líder HD, que ele falou que o site não tá funcionando, não está emitindo o que ele precisa para pagar. Pensando nas pessoas que estão fazendo sozinhas e que estão com algum problema, que não conseguem contato com o INPI, tem algum jeito de tentar resolver isso? Então, e algum problema técnico que está acontecendo aí, talvez seja no seu computador, porque assim, eu utilizo o site do INPI frequentemente. De fato, algumas vezes ele para de funcionar, tá? Final de semana, geralmente acontece isso, dá uns erros, realmente acontece isso. Mas no dia seguinte que vai estar funcionando, continua tentando, tá? Tá. E aí, para quem quem gosta de desafio, quem é detalhista e quer tentar sozinho, entra no site da INPI, se informa lá e aí, né? Manual de marcas, leia o manual de marcas, é o primordial. Lê. E aí, quem, assim como eu, não é detalhista e não quer fazer isso, entra no Instagram da Pri aqui, começa a seguir ela e vai atrás, faz esse orçamento com ela, com quem mais você quiser, claro, mas para fazer as coisas certas, para começar do jeito certo, né? Pri, falta 1 minuto, 59 segundos. Muito, muito, muito obrigada pela tua presença. Foi sensacional, mesmo com a internet dando golpe na gente. Foi ótimo. O convite está feito para a gente fazer sobre o uso de imagem. E um beijo bem grande. Eu vou deixar você falar um pouquinho. Obrigada mesmo. Foi sensacional. Eu amei. Gente, já quero voltar. Já vou falar com a Lídia para a gente marcar a próxima live, porque eu amei. Duda, foi um prazer falar com você nessa live. Esse encontro foi maravilhoso. Eu senti de fato que eu pude dar informações que ajudem e auxiliem as pessoas nos próprios nas criações, e isso é muito engrandecedor, como eu falei no início, e foi um prazer, esse projeto é incrível, continuem, foi só demais. Continuem. Vai fechar, tá? Vai cair, a gente vai se falar de novo e nós vamos fazer mais uma live. Gente, boa noite, beijo, aproveitem o gravado, tchau, tchau, tchau.